Saudações, internauta, e bem-vindo a Angop. Vamos dar início a mais uma edição do programa Economia e Análise. Eu tenho em estúdio o economista Daniel Sapateiro. Daniel, bom dia, obrigada por estar mais uma vez conosco. É um prazer estar convosco, nesta equipa da Angop. Mais um programa, numa lógica que estamos a terminar o mês de agosto. E que isso também é algo que nós devemos trazer aqui, alguns temas, e particularmente o tema que vamos apresentar hoje, que faz fazer uma reflexão sobre aquilo que estamos a fazer em termos de hábitos de consumo. Qual é a sugestão do dia? A sugestão de leitura, como tem vindo a ser feito nas últimas semanas, tem a ver com os meus livros. As minhas obras vão ser lançadas no dia 6 de setembro, portanto, na próxima semana, sábado da próxima semana. Chamam-se Finanças para Todos 1 e 2. Vão ser lançados ao mesmo tempo, no mesmo dia e horas, no Instituto Sapiens, portanto aqui junto ao Ministério do MAPTES, Largo do Ambiente, na Baixa da cidade, pelas 9 horas, em que não só será feito o lançamento do livro, mas haverá outros momentos, e que o convite é endereçado a todos, não tem valor de entrada, tem estacionamento gratuito e com segurança. Então, dia 6 de setembro, sábado, primeiro sábado de setembro, às 9 horas, Instituto Sapiens, estão convidadas e convidados. Muito bem. Vamos ao tema, perigos das compras online. Sim, eu diria perigos, riscos, claro que em tudo também tem oportunidades. E dentro dessas oportunidades há ganhos e há os tais riscos. O que nós queremos aqui falar um pouco é que o comércio convencional, o comércio da loja de física, portanto o estabelecimento comercial, o comércio informal não terminou. Ele está a par daquilo que tem vindo a crescer a patamares de 2 e mais dígitos. Quer dizer, o comércio online, o comércio por via da internet tem vindo a conquistar consumidores jovens e menos jovens, adeptos desta forma de comprar, forma de escolher, uma forma de pagar, uma forma de receber essas mercadorias, e mesmo aqueles que tendencialmente com a idade mais avançada têm reservas, resistências a fazer esse tipo de compras, porque não se vê, não se toca, não se cheira, não se pode de facto desfrutar dos 5 sentidos para fazer uma aquisição de um produto, de uma mercadoria, de um equipamento, com ele à vista, podendo de facto dar mais confiança. Mas repare, o online tem vindo a conquistar adeptos, até porque muitas das vezes os produtos são mais baratos online do que nas lojas físicas. Se nós olharmos para a nossa companhia de bandeira TAG, Linhas Aéreas de Angola, se comprarmos um bilhete dentro de Angola, ou regional dentro da África, ou para outros continentes, 5 a 10% do bilhete é mais barato, 5 a 10% do que comprando numa loja da TAG ou em agências de viagens. E poderíamos continuar a falar aqui, mas então vamos discorrer aqui a apresentação que fizemos, particularmente para si, que está aí na Angop a ver o Economia Análise. Ok, e de que forma a inteligência artificial vem aumentar esse perigo? No meu entendimento, a inteligência artificial até mitiga perigos. Porquê? Se olharmos para as várias aplicações, plataformas de inteligência artificial, que muitas das vezes pensamos que é só uma, que é o ChatGPT, mas não é, há mais. Mas falando só dessa, que é provavelmente a mais conhecida, diríamos que é possível saber muito mais dos produtos e até serviços, fazendo as perguntas corretas, dando mais informação à inteligência artificial para conhecer o que é que realmente procuramos. A inteligência artificial, no fundo, é um mundo de conhecimento que nos permite aprofundar aquilo que sabemos ou não sabemos, ou aquilo que sabemos, mas que chegamos a uma conclusão que não sabemos assim tanto, ou então até melhora o nosso conhecimento geral das coisas. Portanto, a inteligência artificial aqui é até um parceiro para fazer melhores compras, conhecer melhor aquilo que precisamos e aquilo que realmente queremos comprar. A questão não é essa, Eurídice e a todos. A questão tem a ver também, por exemplo, no nosso espaço de Angola, tem muito a ver com as lojas online. Os produtos que têm, muitas vezes são em número limitado, em variedade limitada,
Também as questões que Luanda não é Angola, nem Angola é só Luanda, e, portanto, fazer essa distribuição por outras províncias mais longínquas, mais distantes do centro, que é Luanda, em termos de poder económico, até do transporte, tem muito mais formas de distribuição das mercadorias nos vários municípios de Luanda, e se formos até ao Icolubengo hoje, a província de Icolubengo, que já tinha alguns municípios da antiga província de Luanda, é fácil perceber com menor ou maior facilidade que se consegue fazer chegar as coisas. Agora, quando estamos a falar de outras províncias, essa tendência será menor. Por outro lado, a questão também que tem a ver com a insatisfação das pessoas perante aquilo que recebem. Não recebem aquilo que não é de facto o que estavam à espera, não estar em boas condições, as reclamações por via de estar danificados, ou aquilo que tinha como função fazer e não faz na sua plenitude, e a entrega dessas coisas que estão, nomeadamente, não estão a funcionar ou não correspondem às expectativas das pessoas, e o tratamento dessas reclamações, ou o chamado pós-venda. Tudo isto são alguns perigos que gostaríamos então aqui de poder falar já com uma lógica aqui também da própria apresentação. Em que sites as pessoas devem sentir-se mais seguros, não é, a fazer compras? Como é que conseguem identificar os sites fiáveis? Olha, se formos aqui, de facto, para já é preciso conhecer um pouco da internet. Como é que funciona, as lojas, ler de facto as letras pequenas, tem a ver com os produtos, tem a ver com a questão das garantias, tem a ver com as entregas, a variação de preços, pode ter variação de preços. Ler isso tudo muito bem, para que depois o online não saia mais caro do que comprar em lojas físicas. Grande parte, eu penso que um bocadinho de todos nós já fizemos compras online, tanto em Angola como de outras plataformas ou de outras lojas online. Poderíamos falar aqui de Amazon, eBay no estrangeiro, sites que fazem, por exemplo, uma que tem muito a ver com moda e com acessórios, que é aquela chinesa da Shine, que muitas pessoas compram, importam por via dessa plataforma. Mas estamos a falar aqui também de lojas online, por exemplo, de informática, que não vale a pena aqui falar de nomes, mas que de uma forma generalizada já existe, desde supermercados, lojas de informática, tecnologias de informação. E, portanto, o que é que tem acontecido? Uma aderência cada vez maior, a par da massificação dos telefones inteligentes ou até dos tablets. Ou seja, os preços baixarem dos telemóveis têm permitido que cada vez mais as pessoas explorem esse mundo da internet, das redes sociais, mas também das compras online. E isso, ter um telefone não basta. Por via de computador também é possível, mas não basta porquê? Porque é preciso identificar aquilo que é seguro e aquilo que não é. Por exemplo, os sites geralmente começam com esta morada: http e alguns podem ter www, quer dizer World Wide Web, e depois a extensão do site. Acontece é que um site que tenha HTTPS é um site seguro. Quer dizer que, por exemplo, no tratamento dos dados dos cartões de crédito ou outros meios de pagamento como PayPal, cartões de crédito, etc., há mais segurança na aquisição de produtos desses sites. Sites que não tenham só esse protocolo de segurança, mas como tenha situações em que nos deixem dúvidas enquanto à sua apresentação, a descrição dos produtos, a questão como é que é feita a entrega, em quanto tempo é feita a entrega, a questão da garantia, a questão de onde é que se pode devolver o produto que não corresponde às expectativas. Tudo isso é muito importante. A parte das fotografias, mas repare, as fotografias, ligando aqui com a inteligência artificial, também se podem fabricar, desculpa aqui a expressão, fabricar fotografias. Podem-se elaborar fotografias que estejam de acordo até para a maldicência, ou seja, para criar fraudes e burlas. Então é preciso ter muito cuidado para que não se compre gato por lebre. Consegue-nos passar aqui alguns exemplos reais, Daniel? Por exemplo, comprar-se telemóveis
os telemóveis que são comprados não corresponderem à descrição que tinham. Tendencialmente são telemóveis que têm uma certa descrição e depois apresentam problemas. Vamos dar aqui exemplos muito, muito simples, das quais até eu sou também cliente. No Facebook, a aplicação Facebook tem uma parte que se chama-se Marketplace. No fundo é lugar de mercado, é um mercado em que as pessoas colocam lá produtos novos, produtos de desapego, portanto as pessoas estão a vender para fazer dinheiro, muitas vezes para realizar outro tipo de projetos, inclusive a saída do próprio país. Estamos a falar de produtos usados. E se olharmos para o mercado das telecomunicações, telemóveis, em que há uma marca de facto que tem muito mais apetência para ser vendido e comprado, portanto a marca dos telefones da maçã, digamos assim, o que acontece é que muita daquilo que está lá disponível são telefones usados. São telefones que já tiveram uma mão, 2 mãos, 3 mãos, digamos assim. E é um perigo comprar isso, ir ter com o vendedor. Muitas das vezes são jovens, digamos, que vendem telefones, vendem tablets, vendem acessórios de telemóveis, chamados pambaleiros, assim numa lógica assim de como eles se chamam, se designam. E se eu não testar muito bem esses aparelhos, e quem diz aparelhos de telemóveis também pode falar de televisões, pode falar de outro tipo de situação tecnológica, pode criar uma situação de frustração, porque o telefone, por onde já teve várias transformações, teve várias trocas de peças, que não foi dado a conhecer, ou foi dado a conhecer, mas que o telefone não faz aquilo que corresponde um telefone a fazer. Isto aplica-se também, por exemplo, a pessoas que estão a arrendar casas, a vender carros, em que os carros não estão naquelas perfeitas condições como diz a descrição, e pode levar aqui a uma perda de dinheiro e do próprio carro. Fraudes e burlas com o arrendamento de casas. As casas não existem, mas as pessoas tentam passar a perna a possíveis clientes que estão quase, muitas das vezes, numa situação de desespero, porque procuram uma substituição de uma casa e deparam-se com pessoas que vendem muitas facilidades, mas que essas casas não existem, mas não estão, no fundo, no mercado, nem aqueles preços como os anunciantes dizem. Isto são casos reais. Nós podemos falar aqui, inclusive, quando as pessoas são puxadas por via de mensagens escritas, no WhatsApp, na internet, por e-mail, dizendo que ganhou prémios. Para levantar os prémios tem que ir a um certo sítio, tem que fazer uma transferência de um certo valor, ou inclusive fazer aqui um clique numa morada ou num fecheiro, num e-mail, por exemplo, e esse e-mail que tem vírus faz com que esse vírus penetre no computador ou no telefone e possa fazer um rastreamento, um levantamento de tudo o que tem lá, inclusive passwords de acesso às aplicações dos bancos. Inclusive até situações mais extremas, outras aplicações que eu prefiro não dizer aqui para não haver aqui um alarmismo. Portanto, há várias formas de interagir essas intrusões nos nossos aparelhos para que depois possam movimentar contas, zerar as contas bancárias, fazer outro tipo de danos. Muitas das vezes o Serviço de Investigação Criminal da Angola tem dificuldades em conseguir recuperar esses valores perdidos, em identificar os alegados burlões para aqui mitigar, pelo menos patrimonialmente, quem se vir numa situação de perder o dinheiro com uma ilusão de ganhar dinheiro fácil, por exemplo. Estamos perante aqui principais riscos e o que acontece com muita frequência é o acesso a produtos falsificados ou de baixa qualidade. É frequente, Daniel? Principalmente nas tecnologias, porque perante a ansiedade de adquirir certos produtos e muitas das vezes produtos que têm baixa de preços, mas por via dessa ansiedade que as pessoas têm, muitas vezes não conseguem identificar o que é verdadeiro, o que é falso, o que é cópia, o que é réplica. Ou aquilo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo dessa marca da maçã, desses telefones, tablets, computadores e tudo mais. Por exemplo, você compra um telefone dessa marca,
mas ele já foi bloqueado pelo o seu dono ou a sua dona. O que é que eles fazem? Eles aplicam um perfil por cima, é como se tivesse restaurado o telefone, mas se você precisar de restaurar o telefone, fica bloqueado definitivamente. Ou seja, fica com uma carcaça de um telefone que não faz mais nada, não faz rigorosamente mais nada. Isso, portanto, é preciso saber se o telefone já passou por onde, até para não comprar um telefone, um eletrodoméstico, um carro que já foi alvo de assalto, que já foi dado queixa-crime por via desse desaparecimento desse bem, e alguém comprar um bem roubado. Isso é crime também. No fundo chama-se receptação de bem roubado. E é preciso ter cuidado. Para ver se não tem dono. E depois, se em questões de hardware e software, não tem alguma forma de bloqueio que depois a pessoa de comprar fica com aquele aparelho. Quem lhe vendeu, o intermediário, o vendedor, o pambaleiro que vendeu aquele bem, não tem sítio físico, não tem algo que nós nos possamos dizer, não, ele vive ali, a família vive ali, e portanto para haver aqui um acerto da situação. Tudo isto envolve muitos riscos. E portanto, as questões das cópias, das réplicas, às vezes as réplicas são quase tão genuínas, tão reais, que só pessoas muito experientes conseguem fazer esse tipo de avaliação. Pelo que, quando está a comprar tudo o que tem a ver com tecnologia, desde eletrodomésticos, frigoríficos, geleiras, arcas, televisões, aparelhagens, telefones, etc., não deve ter ansiedade de pagar sem testar. É como um carro. Se possível, leva um mecânico para fazer um teste ao carro para avaliar o seu estado antes de passar ao ato de compra e venda e a liquidação do carro, ou da viatura, do motociclo, do que for, para que não haja aqui perdas, não haja aqui questões de litígios, não haja questões aqui de denúncias de crime, e que depois possam levar até situações que impliquem a liberdade das próprias pessoas. Daniel, que preocupações as pessoas devem tomar, não é, antes de inserir dados bancários num site? Para já ver se essa plataforma, esse site, tem esses protocolos de segurança. Um deles, além do HTTPS, é também ter uma chave que dá essa informação de um site seguro. Por outro lado, um cartão de crédito, e é a forma mais normal de se pagar, principalmente internacionalmente, quando queremos comprar uma coisa que está fora de Angola, usar o cartão de crédito. Independentemente de quem passou o cartão de crédito, há grandes empresas internacionais que são detentoras dessas plataformas, que é perceber se ele é seguro, e no verso do cartão de crédito tem um código, um PIN, que é numérico e que é a chave definitiva para fazer uma transação. Ou seja, eu coloco o número do cartão, a validade do cartão de crédito, mas por fim é sempre solicitado esse PIN. Esse PIN é intransmissível, é pessoal, não deve ser comunicado e só deve ser colocado em sites de compras quando a pessoa se sente segura para tal. E como é que também há outro ponto de segurança que as pessoas devem procurar? É se há, de alguma forma, comentários, críticas às compras anteriores de quem alguém já fez. Embora isso também possa ser alvo de fraude. Também se pode criar frases a falar bem de um produto quando ninguém comprou, ou provavelmente poucos ficaram satisfeitos. Mas havendo também algum histórico, perceber se isso é um garante, é um motivo de confiança para prosseguir e colocar o tal PIN do cartão de crédito. E repare, tudo isto é sempre um risco, porque não há uma entidade, digamos assim, embora nós tenhamos duas entidades, uma pública e uma privada, da defesa do consumidor, e é muito difícil porque nós estamos numa atmosfera que é online. Quer dizer, até chegarmos aos reais beneficiários de quem está a vender um serviço, a prestar todas as informações, os esclarecimentos, a entrega dos produtos,
também a quem está menos honesto neste mercado. E, portanto, dizer que é muito difícil chegar lá e muitas vezes punir, haver sanções sobre essas pessoas, sobre empresas que existam. Na preferência, eu digo isto, de preferência, tente comprar em lojas físicas. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não uso Multicaixa Express. Eu não uso nenhuma aplicação nos telemóveis de nenhum banco que eu trabalho. Porque tenho medo e já vi situações de telefones assaltados que entraram dentro dessas aplicações. Então eu prefiro ir a um ATM e fazer eu próprio, o que muitas vezes é incomodativo, ter que ir a um ATM, ter filas no ATM, perguntar se tem papel só para fazer um pagamento. Mas eu ainda prefiro assim. Mesmo que eu esteja aqui a falar de educação financeira, de compras online, há coisas que eu ainda próprio gosto de ver, gosto de sentir. Agora, também já comprei online, mas em sites que são internacionais que me dão segurança. E dessa forma eu tenho estado a levar as coisas. Repare, uma das formas, nós em novembro, se não estou em erro, temos um dia grandioso de compras, que é o Black Friday, sexta-feira negra, no sentido de tradução literal, em que muitas das vezes as promoções, aquelas promoções imperdíveis, estão só no online. Ou o online dá ainda mais uma promoção adicional àquela que as pessoas possam comprar nas lojas. E é preciso ter muita noção de que aquilo que realmente precisamos. Primeira questão é se precisamos de comprar aquilo, se aquilo de facto faz fazer diferença na nossa vida, se vai preencher as necessidades que nós temos, necessidades particularmente aquelas que são as mais básicas, se não vamos comprar coisas secundárias que não fazem falta, que já temos, muitas vezes é uma questão de vaidade, e se depois a forma de comprar o online casa com a minha segurança de eu despender o meu dinheiro, o seu dinheiro, para aquilo que quer que lhe tragam até si. Ou possa levantar na loja um representante, numa loja perto de si, para de facto depois abrir a caixa, o invólucro e perceber que aquilo que comprou, que já pagou, é aquilo que está lá dentro da caixa. Falou de várias formas, né, dos perigos de compra online, mas não sei se quer reforçar mais os fraudes, como é que acontecem, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Olhamos aqui para o nosso monitor, 3 exemplos, chamar-lhe 3 exemplos reais. Por exemplo, um site quase igual, e posso dizer, por exemplo, recebe uma mensagem no WhatsApp, recebe um e-mail, e esse e-mail tem uma morada, tem um link, tem uma ligação. Essa ligação faz-lhe abrir o seu site do banco. E você olha para o site e diz assim, isto é o site do banco. Mas não é. Pode não ser. Porque os bancos têm uma forma de comunicar segura, que nós percebemos. Agora, muitas das vezes, quem está a fazer fraudes e burlas tenta fazer uma réplica do site do banco, de uma loja de comércio online, em que se nós não estivermos atentos a certos pormenores, como por exemplo a morada da loja, do online, portanto aqueles www. Qualquer coisa, nós poderemos estar a fazer o quê? A colocar os nossos dados para entrar na nossa conta bancária por via de um site que parece muito o site do banco em Angola, por exemplo, mas que não é, e a partir daí eles entram, as pessoas que estão a praticar esse tipo de crimes, os chamados hackers, estão a entrar dentro da nossa conta e muitas das vezes o que eles fazem é retirar o dinheiro da conta já depois, e nós vivemos numa situação muito chata de ficar sem dinheiro. Ou comprarmos coisas, mas que esse dinheiro não serve para comprar bens que nunca vamos receber. Portanto, fizemos um pagamento, mas nunca foi para receber nada porque há um desvio da conta bancária que pensámos que era para comprar um produto e essa loja nem existe porque até é uma réplica da loja original. Quando nós recebemos, por exemplo, as questões que são chamado isco. O isco, no fundo, é aquilo que leva os peixes a morder o anzol, que é um motivo para alguém aderir
para comprar algo que provavelmente de outra forma não iria comprar. Por exemplo, aqueles negócios da China, como nós dizemos, negócio da China, é um valor estonteante baixo, disponível, tem estoque, mas depois quando fazemos as contas, provavelmente nem é um negócio da China. Implica riscos, implica que provavelmente estamos a comprar uma coisa descontinuada, por exemplo. Vamos dar aqui um exemplo de um carro que tem 5 anos foi feito há 5 anos e tem uma 50% de redução do preço. Provavelmente é um bom negócio. Mas se olharmos para as tecnologias de informação que evoluem muito mais depressa, ou seja, por exemplo, as 2 grandes marcas de telemóveis no mundo, uma americana, da maçã, e a outra de Singapura, todos os anos eles trazem para o mercado novos modelos. Portanto, substituem um novo por outras versões que já estão no mercado. Se me disser que tem uma versão de um telefone que tem 10 anos e venda a 50%, você pensa, uau, um telefone daquela marca a 50%, mas não dando importância aos 10 anos, provavelmente vai ter um telefone muito limitado, que já não vai ter, por exemplo, aquelas atualizações de segurança, porque o telefone já está descontinuado. Aquelas marcas já não fazem nada por aqueles telefones. Quem tem, tem. Quem não tem, não recebe nenhuma atualização de sistema operativo, de segurança desses telefones. Ou seja, vai chegar à conclusão que nem foi um negócio da China. Comprou a pensar que era muito baixo, mas foi o quê? Um vazar, um largar de estoques de certas empresas para ter os seus armazéns mais vazios e terem com isso capacidade de ter os modelos atuais para vender a um preço muito mais alto e dessa forma ganhar dinheiro. E nós temos que estar também a pensar nisso. É que nem tudo é tão... E quando a sardinha é gorda, o pobre logo desconfia. E nós temos que estar atentos a essa questão dos preços, as condições de pagamento. Repara, Eurídice, nestes últimos dias, por um acaso, porque não tenho intenções de comprar um outro telefone, deparei-me com conversas que eu estava a ouvir perto de mim, de pessoas comprarem telefones a prestações. Ainda ontem fui a uma loja para comprar um acessório e as pessoas estavam a aguardar e a perguntar se estavam a vender os telefones a prestações. E a pessoa da loja disse sim, até 4 prestações, mas só leva o telefone quando pagar a 4ª prestação. E eu perguntei, mas isso tem muito sucesso? Tem muito sucesso. Porquê? Porque as pessoas querem aquele telefone que ambicionam, não têm dinheiro, mas vão pagando fraccionamento em 4 prestações. E fiquei um pouco surpreendido, porque repare, pagar um carro a prestações, ou um banco, ou uma financiadora, é uma coisa grande. É um carro que se vê, que estaciona-se, que serve para nos locomover. É verdade que também pode ser roubado, pode ser, enfim, muitas outras coisas. Mas é algo que nós vemos ali. Um telefone, você deixa cair um telefone, perde um telefone, roubam-lhe o telefone e você ainda está a pagar o telefone em prestações. Pode ser 3 prestações, 2 prestações, dependendo daquilo que já pagou. E vai continuar a pagar aquilo que já não tem. É um perigo muito grande. Mas a entrega é feita após o final do pagamento, não? Sim, mas se pagar em 4 meses e o telefone se estragar e que a garantia não cobre porque foi falta de zelo da pessoa, falta de cuidado e deixou cair na água, no chão, o telefone tem que ser pago até ao fim. Se estiver num táxi, estiver onde estiver e perder ou for roubado, o seu telefone for subtraído, for roubado, você tem que pagar as prestações que faltam até ao final. Portanto, é preciso nós vermos isto, e isto aplica só ao comércio físico como ao comércio online. Sendo que o online mais dificilmente se paga em prestações se não tiver uma garantia de um banco ou qualquer coisa do género. Nesse sentido, eu apelo aqui, até para a mitigação de riscos das compras online, que verifiquem muito bem as condições de compra, porque devolver algo que se compra, por exemplo, no estrangeiro é muito mais difícil. Imagine, compra um telefone, e volto aqui muito à questão do telefone, numa dessas plataformas do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da África do Sul, e quer devolver o telefone. Eu nem sei como é que se faz isso, mas eu penso que não deve ser uma experiência muito fácil, que é quem vai transportar isso? Vai de avião? Como é que nós temos essas empresas de transporte urgente que são taxas muito altas? Como é que se faz isso? E depois o reembolso do dinheiro. O reembolso do dinheiro é para o cartão de crédito? Como é que tudo isso?
Portanto, é preciso perceber, primeiro, se eu preciso das coisas, se tenho de alguma forma uma loja física que me possa satisfazer essa minha necessidade, não havendo, ou se de facto for uma vantagem, ou vantagens muito altas ou grandes para o cliente, o consumidor, poder comprar e sentir que até aquela experiência, porque tudo isto faz parte de uma experiência de comprar online, que não é a mesma que entrar numa loja, ver as coisas nas prateleiras, ver as coisas nas paletes, pode ser também uma coisa muito boa, porque repara, comprei, paguei, foram sellers na entrega, as coisas estão todas em conformidade, eu vou falar com outras pessoas que estão à minha volta sobre isso, vou no fundo fazer publicidade boca a boca, para que outras pessoas também sintam que a minha experiência foi boa, e desta forma alargar aqui esse comércio online. Ou aquelas pessoas que não têm uma loja online poderem ambicionar e empreender ter uma loja em formato online. Estamos perante boas práticas para comprar online. Daniel, eu gostava de saber, é segura a realização de compras online em redes de Wi-Fi públicas? Não sei se já nos deu alguma informação referente a isso aqui. Wi-Fi públicas. Eu não sou especialista nessa área, não sei muito bem responder se outras pessoas podem entrar dentro dos nossos aparelhos por via da mesma rede sem fios, portanto a internet que é disponibilizada por um estabelecimento comercial, em rotundas ou largos, praças, que a internet é partilhada por quem lá está e se liga a essa rede. Se os protocolos de segurança que os telefones já têm são suficientes, penso que não sejam suficientes, porque quem comete esse tipo de crimes online na internet está sempre como todos os outros, estão sempre à procura de buracos, estão sempre à procura de oportunidades, e só as empresas depois de segurança, de antivírus, é que reagem muitas vezes às más práticas. Eu considero o seguinte: se tem saldo de dados, se tem Wi-Fi em casa, com uma boa senha, uma senha difícil de fundo de adivinhar, é preferível numa segunda linha. Eu continuo a pôr em primeira linha as lojas físicas, e nesse sentido só quando há reais benefícios aderir a uma compra online. O que fazer para não cair num golpe? Quais são os passos de segurança? Ver o site, a aplicação, se tem esse histórico de vendas, se tem representação, tem lojas cá, se tem esse tipo de histórico de experiências de vendas e de compras que as pessoas já tiveram. Isto também se aplica ao turismo, por exemplo. Eu disse, alguém que vai para um resort e deixa a sua mensagem da sua passagem por lá, um casal, uma família, uma pessoa particular, dizer bem os pontos fortes, os pontos a melhorar de cada sítio, e nós fazemos uma avaliação entre o custo-benefício daquele resort, daquela estância balnear e assim sucessivamente, ou de um hotel. Depois tem a ver também, no meu ponto de vista, que como é que eu vou pagar? E se possível é evitar um cartão de crédito. O cartão de crédito deixa rastro. Alguém, quando a gente adiciona os elementos, o nome, o número do cartão, a data de validade do cartão e principalmente o PIN, isto fica gravado. Esse gravar, se houver aqui de facto más intenções, houver aqui de facto potencial de haver aqui burlas e fraudes, até o saldo, o plafond do cartão pode ser gasto. Havendo essas situações de mau uso dos cartões, nós sentimos que a nossa conta bancária está a ser mexida, nós devemos contactar o banco para cancelar o cartão, seja de crédito, seja de débito, o vulgo multicaixa, porque todos os cartões de débito, os nossos multicaixas, além de terem o nome ou não ter o nome do cartão, mas tem um número, também tem uma data de validade, e no seu verso tem sempre a dizer o seguinte: este cartão multicaixa é pessoal e intransmissível, e tem os contactos telefónicos do banco, alguns já com WhatsApp. E para quê? Para cancelar o mais rapidamente possível,
que esse cartão esteja a ser usado indevidamente por terceiros, que não sejam o detentor ou a detentora desse cartão, e dessa forma proteger o seu património, o seu dinheiro. Alterar as senhas, outra coisa é quando se recebe o cartão de débito, alterar numa caixa automática ATM os pins que vêm dentro dos envelopes que nós recebemos do banco quando recebemos o cartão. Portanto, recebemos sempre um cartão multicaixa e um PIN que vem dentro do envelope. O que devemos fazer é alterar esse código e, se possível, e isto tem muitas vezes a ver com o contexto, só manter para si esse código. Não partilhe o código, o novo código, com os seus netos, com os seus sobrinhos, etc, etc, que não têm que, de facto, fazer nada com o cartão. Agora, se for um casal, bom, e como o casal funciona, eu penso que é numa lógica que é uma conta coletiva solidária, quer dizer, o casal funciona numa lógica que o dinheiro são dos dois e aí partilhar, até pelo princípio do respeito, da lealdade e da cumplicidade. Mas mesmo as senhas da adesão ao Multicaixa Express, ou a aplicação que você acede por via de internet banking e outras, deve mudar a password que recebe a original por uma que seja sua, que é de fácil de lembrar, desde que não seja o seu próprio nome, o nome dos filhos, ou, por exemplo, as datas de nascimento. Porquê? Porque esse é logo os primeiros passos que essas pessoas que estão de má fé na internet vão logo pensar que as pessoas vão pôr a sua data de nascimento porque não têm que decorar, aquilo já faz parte de nós. E esse é um mau caminho para nós ficarmos mais desprotegidos face a esse tipo de crimes. Daniel. E depois, obviamente, havendo crimes, reunir todas as provas que possa, e na dúvida, leve. Na dúvida, não pensar, tem que levar isto, leve. Depois a polícia, o Serviço de Investigação Criminal, vai dizer o que é necessita ou não para fazer uma apresentação de uma queixa-crime e começar um ato de investigação criminal. Daniel, apesar de, diante de tanto risco, também existem benefícios. Com certeza. Repare, por exemplo, nós temos poucas livrarias no país. Temos poucas livrarias no país. E agora repare, você vai a sites por exemplo, internacionais, que você tem os livros em língua inglesa, em língua portuguesa, etc, etc, e pode mandar vir com o seu cartão de crédito, ou outra forma, de outra forma não teria esses livros aqui. Inclusive compras em leilão. Um dos sites que eu falei, o eBay, é de leilões. Poderá comprar bens que em leilão pode ser mais barato do que comprasse num comércio em que o preço é estabelecido. Estamos a falar de, por exemplo, comprar algo como, por exemplo, viagens de avião, que comprando mais cedo e online são tendencialmente mais baratas do que comprando nas lojas da companhia aérea ou em agências de viagem. Estamos a falar de, por exemplo, também daquilo que nós necessitamos e que tem muito a ver com estas tecnologias de informação. De outra forma, teríamos dificuldades, ou teríamos que estar à espera que alguém importe, que é isso que muitas vezes acontece. Os primeiros que trazem para Angola, muitas das vezes, é por via de negócio online. Portanto, importam e depois vendem em kwanzas nas suas redes, nos seus sites, nas suas lojas online, por via dos conhecimentos. Mas foi feito por via de negócio online uma importação de um conjunto de telefones, portanto de aparelhos, para ser o quê? Dos primeiros a vender, no fundo ser aqui aqueles que trazem para o mercado as novidades e com isso ganhar uma cota de mercado grande porque são os pioneiros. Portanto, eu diria isso, o negócio online tem muito este lado do comodismo, ser cómodo, estarmos aqui sentados ou em casa, numa sala de espera de uma clínica, num transporte público, dentro de um carro, enquanto estamos numa fila de trânsito, podemos fazer uma aquisição que de outra forma não seria possível. Fazermos pagamentos de várias formas. E a variedade. Eu penso que
Este provavelmente é o grande ganho, é a variedade que temos de comprar o modelo, o tamanho, a cor, daquilo que estivemos a falar. Por exemplo, se estivermos a falar para mulheres em que há sites que fazem essas vendas, vocês podem ver vestidos, podem ver calçado, podem ver acessórios que correspondem àquilo que querem, aos tamanhos que querem, e pondo no carrinho, que normalmente é assim que acontece na internet, tem lá um carrinho de compras que vai adicionando e vai fazendo o cálculo somativo, cumulativo das compras que vai ter. Depois, se for em território nacional, não tem taxas. Se for por importação, depois tem aqueles custos das taxas aduaneiras, do transporte, do seguro, que tem que somar às compras daquilo que está interessada, para depois dar um valor que tem que fazer esse pagamento. De uma forma conclusiva, o que é que pode passar, Daniel? Eu diria isso. É um caminho sem regresso. Não é um caminho sem retorno de que o comércio online vai voltar para trás, vai se extinguir. Não, pelo contrário. Nós estamos num caminho, e telespectadores, no fundo, aqui nas plataformas digitais, de que o mundo online, paulatinamente, tendo em conta que, pelo menos, nós temos no ano calendário 2025, mas devemos ter mais milhares de anos, que tão rápido nós estamos a substituir hábitos de consumo, hábitos de venda, deixando de estar fisicamente para ser online. Não sei dizer, não sei se alguém tem essa resposta, mas provavelmente daqui a 10, 15 anos não vai existir dinheiro físico. Não vai haver kwanzas em notas, em moedas. Não vai haver dólares, nem euros, nem reais, nem outras moedas físicas. Será moedas virtuais, moedas digitais, não nesta vertente que nós hoje temos, mas uma moeda de troca que os bancos nacionais, os bancos centrais, controlam a emissão dessa moeda que está em circulação. E o comércio, o consumo, é o motor da economia. Qualquer país deste mundo tem como motor o consumo. É o consumo que faz a produção, que faz a distribuição de riqueza, que faz a poupança, faz o crédito girar, o dinheiro girar. E se o comércio online tem esta força sempre a subir em termos de valor e percentagem face ao comércio convencional, a economia vai atrás, adaptar-se a estas novas formas de venda e de compra, e de hábitos e de experiências. Pelo que só podemos pensar que a mais pequena coisa que nós precisemos de comprar para as nossas necessidades, vai ser por via online. E isto não é um pronúncio, não é uma profecia. Nós já estamos a ver isso. Chegamos ao fim, Daniel. Não sei se quer deixar mais alguma mensagem para a população dos perigos das compras online. Por via da facilidade, do comodismo, da segurança que vai cada vez mais existindo, e também da celeridade dos sites e das compras serem entregas, pense primeiro se precisa realmente comprar. Com isto eu não estou a dizer que quero reduzir o consumo. Eu quero é que o consumo seja cada vez mais racional, para que esses pontos fortes do comércio online não se transformem as pessoas numa lógica de chamada em economia, isto é um termo económico, consumerismo. Quer dizer, um consumo não racional, que é muitas vezes por via de copiar o que os vizinhos, os colegas fazem, quando nós não temos a mesma realidade dos outros, gastamos dinheiro quando não temos necessidade, e depois nós temos essas coisas lá em casa que não nos fazem falta. Provavelmente estará a pensar como eu. Quantos de nós não temos sacos e sacos de plástico cheios de cabos de aparelhos de DVD, de televisão, de aparelhagens, de telefones antigos, que olhamos para aqueles sacos de plástico com aqueles cabos, e o que é que nós vamos fazer? Quando já nós, meses e meses, nem olhamos para aquilo, ou já nem nos lembramos que temos aquilo. Isso é fruto, muitas vezes, de consumo exacerbado e não racional. Além de que, muitas das vezes, vai para os nossos cursos, para a mãe natureza, poluir, normalmente, nomeadamente os nossos oceanos, poluir os oceanos com esse tipo de lixo, porque o lixo eletrónico também existe, e por via desse consumerismo. Consumo exacerbado quando nós não temos necessidades. Okay. Obrigada, Daniel. Muito obrigado. Até o próximo programa. Muito obrigado. Chegamos ao fim do programa com o economista Daniel Sapateiro, que deixou aqui alguns passos de como estar seguro para evitar fraudes em compras online e saber racionalizar o consumo ou ao adquirir algum produto.
Por hoje é tudo. Até o próximo Economia e Análise. Até já. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.